que nessa noite o Senhor vem falar conosco, né? Através da palavra e através do louvor. Então, eu vou deixar o Salmo 125. Dá, né? É só pegar aqui, porque se a mãe chegar, não E atrapalha. não, você escolhe outro lugar para sentar. Um pouquinho. O carro a gente trouxe ali no daqui. É, vai no lugar dela lá. Ama que Foi. Os que confiam no Senhor são como os montes inabaláveis, que permanecem para sempre. Como Jerusalém tem os montes ao seu redor, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque não deixará cair o cetro dos ímpios, porque é a herança do justo, para que não estenda o justo suas mãos para a maldade. Dai graças ao Senhor aos bons e aos que reto em seu coração. Mas o que desvia pelas sendas tortuosas, o Senhor fará ir como os que praticam o mal. Paz sobre Israel. Amém? Amém. Amém. Então, né, que Deus está falando aqui pra gente, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que... Então, Jesus está à volta do seu povo, né? É aqueles que temem o Senhor, Ele está ao redor, está livrando. Assim como os montes permanecem, o Senhor permanece para sempre ao nosso lado. Que Deus abençoe nessa noite. Amém. Vamos orar? Fica em pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa noite, Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, assim, meu Deus, endireitar, Jesus, os caminhos tortuosos, meu Pai. Que o Senhor venha visitar, meu Deus, a vida e a casa dessa família, Senhor, que abriu as portas, Senhor, para Ti, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, tirar toda a barreira, Senhor, toda a dificuldade do nosso caminho, do caminho do pessoal, Jesus, que aqui convidaram para estar aqui hoje, meu Deus. Eu não sei, Senhor, qual é a dificuldade de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Pai, a luta, meu Pai. Então, que neste dia de hoje, Espírito Santo, o Senhor venha assim fazer um renovo, meu Pai. Vai limpando, Senhor, do alto da cabeça a planta do pé, meu Pai. E onde tiver, meu Deus, um impedimento, onde tiver um mal, que o Senhor venha derrubar e cair por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Porque o Senhor disse que dá ordem aos teus anjos ao redor daqueles que temem. Então, que o Senhor venha temer e venha abençoar a nossa casa e essa casa aqui do Senhor. Que nenhum mal, meu Deus, nenhuma ferramenta ao contrário possa prosperar, em nome do Senhor Jesus. Essa oração sempre fácil, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, através do louvor. Porque o Senhor é quem está neste culto. E o Senhor disse que quando tiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei presente. Amém? Amém. Alma, irmão. Paz. Paz. A eterna glória prometida está, gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez
aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa os meus rios passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toque em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa os teus rios passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de quantos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita
pra gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Por frente a frente da angústia e da dor, você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, depois dessa prova, troféu tu vais receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, e depois dessa prova um troféu tu vais receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra um vaso velho, faz um vaso novo e derrama unção. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. As palavras da profecia e guarda as nela escritas, pois o tempo de Deus está próximo. Amém. Quando Jesus está próximo, a gente tem que ouvir, guardar, porque Jesus está voltando, né? E guardar a sua palavra. Porque se Jesus pôde, cada um aqui, Deus pôde nos tirar do pecado, Deus pode tirar a qualquer um, né? Amém. Guardar a sua palavra. Amém. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória.
só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar, descansa. Quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Você precisa confiar. Os irmãos podem se sentar. Em João capítulo 1. A partir do verso 43. João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1. A partir do verso 43. Amém. Amém. Espera todos abrir. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis que um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás, de que essas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, eis aqui a Tua palavra. Entregamos a Ti os nossos louvores a Ti. Pedimos que o Senhor receba como um sacrifício de louvor, como um aroma suave, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fale conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ilumine nossa mente, o nosso coração, que o nosso coração possa arder de conhecimento do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aqui fala do chamado de dois homens. Quando Jesus estava chamando os discípulos, ele chama Filipe. É Filipe? É Filipe. E Natanael. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a vida de Natanael. Esse texto ele nos traz algumas informações. Natanael era um homem que acreditava em Deus.
não há como dizer que Natanael não acreditava em Deus. Não dá para chegar naquela época para o povo judeu e ver se tinha algum judeu que não acreditava em Deus. Hoje em dia tem judeus que não acreditam em Deus. Só recebe porque é filho de judeu mesmo, recebe o título de judeu porque é filho de judeu, mas que não acredita em Deus. Mas naquela época não existia quem não acreditasse em Deus. Era uma nação monoteísta que servia a um Deus que ninguém podia ver. Enquanto os outros estavam buscando ídolos para si, eles estavam servindo a um Deus que ninguém podia ver. Jesus aparece para se cumprir o que havia dito. E Filipe conhecia a palavra. Olha, Natanael, vem ver Jesus, aquele que Moisés disse e que os profetas falaram sobre ele, Jesus, o Filho de Deus, filho de José, da descendência de Davi. E então Natanael diz assim, Jesus de Nazaré, Nazaré era uma cidade, era um lugar lá, e ele olha assim, será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Natanael olha para a situação que estava as coisas, será que pode sair alguma coisa boa de lá? Então, a única coisa que Filipe vai e diz assim, vem e vê. Tem coisas, irmãos, que não dá para dizer. É preciso a gente ver. Fé, a gente às vezes não vê. Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Mas aquilo que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher, as pessoas veem. E muitas vezes falar para as pessoas o que Jesus tem feito na vida de outras pessoas não é suficiente. É preciso ver. Filipe chama Natanael e fala assim, vem e vê o que ele está fazendo. Jesus operava milagres. Jesus, quem se aproximava de Jesus era abençoado, recebia alguma bênção, porque Jesus estava ali para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então ele fala assim, vem e vê. E interessante que Natanael está sozinho. E quando a gente está sozinho no meio da multidão, a gente pensa que ninguém está nos vendo. Só que quando ele está no meio da multidão ali, Jesus vai passando, Jesus olha para Natanael e fala assim, vem. Ou seja, quando a gente pensa que nesse mundo que nós vivemos, ninguém está nos vendo, Deus nos vê. Que ninguém está prestando atenção na nossa luta, nas adversidades que nós estamos passando. Às vezes as pessoas passam por lutas e às vezes a gente pensa assim, ninguém está vendo o que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você que não importa a luta que você esteja passando, o Senhor é aquele que vê. Amém. O Senhor, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Às vezes passa despercebido aos nossos olhos, mas não passa despercebido aos olhos do Senhor. Natanael está no meio da multidão, desacreditado da vida e falando assim, será que tem alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus está vendo ele. Amém? Amém. E com Natanael nós percebemos duas coisas. As circunstâncias da vida e a proposta de Jesus. As circunstâncias que a vida nos oferece é diferente daquilo que Jesus nos oferece. É preciso compreender isso. E esse texto, ele nos mostra exatamente isso. A perspectiva do homem acerca das coisas e a perspectiva de Jesus acerca de nós. Nós, muitas vezes, não conseguimos traçar uma linha de quem nós somos. Trazer uma perspectiva de quem nós somos. Pois muitas vezes nós não conseguimos enxergar de fato quem nós somos. De fato e de verdade. As pessoas que nos olham também não conseguem enxergar isso. As pessoas às vezes olham e falam assim, Michel, tá bem. Na verdade, eu estou aqui com dor de cabeça. Mas quando olha, Michel está bem. Mas ele não consegue enxergar a dor de cabeça. Ou seja, os problemas que a sociedade não consegue ver em nós, os nossos próprios problemas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, Deus enxerga. E às vezes nós estamos passando por circunstâncias nesta vida que não são favoráveis a nós, ou seja, não são boas, e que às vezes a gente olha assim, eu estou passando por isso, mas ninguém está me vendo. E a mensagem de hoje é essa.
que Deus está vendo. Amém? E eu queria trazer essas duas perspectivas, as circunstâncias da vida e a proposta de Jesus. Amém? No verso 46 ao 48, a gente vai ver lá, eu fechei a Bíblia, eu vou abrir aqui no celular para ficar mais rápido. No verso 46, diz assim, perguntou-lhe Natanael, pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse Filipe, vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Ou seja, um cara de respeito. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes que Felipe te chamasse, eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira. Irmãos, aqui a gente vai olhar para Natanael agora. A sensação que a gente tem quando nós vemos o texto, a visão da vida de Natanael, é que ele está em desespero. Está um pouco parecido com o que nós estamos vendo hoje. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, a gente fica meio desesperado. Quando a gente vê a luta, as adversidades batendo a nossa porta, sabe? É a dificuldade financeira, é um problema de saúde, né? Almeida aqui me falou, ele falou, estou mais ou menos que eu estou com os problemas de saúde aqui. Às vezes a falta de saúde bate na nossa porta, senhor Almeida. E às vezes a gente pensa que as pessoas não conseguem ver, e de fato muitos não veem, mas Deus vê. E só que na perspectiva humana é desesperador, porque a sensação que dá é que a gente está sozinho. Natanael olha para a palavra de Filipe e fala assim, será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? É a mesma coisa, será que pode sair alguma coisa boa de Patos? Será que pode sair alguma coisa boa de Lapão? Sabe aquelas conversas que a gente tem? Vixe, fulano é de tal lugar. E será que pode sair alguma coisa boa de lá? Sabe, a perspectiva de Natanael era a pior possível. Ele não acreditava porque ele falou assim, as circunstâncias do lugar onde Jesus vinha eram circunstâncias difíceis. Talvez aonde Jesus chega, ele encontra circunstâncias difíceis. Seu Almeida, talvez Jesus entrando aqui agora, ele vai encontrar situações difíceis aqui. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas dificuldades. O Senhor está com o seu problema agora. E eu quero dizer para o Senhor que enquanto nós estávamos louvando aqui, uma coisa, eu tive a percepção de uma coisa. Que quando o Senhor abriu as portas para a gente, o Senhor não abriu a porta para a gente. O Senhor abriu a porta para Jesus entrar. Porque a Bíblia diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor se faz presente. Deus está presente aqui, porque a igreja dele está presente aqui. E a igreja do Senhor somos nós. Não é o templo não sai do canto e se vier um míssil lá e derruba e acabou. Mas a igreja somos nós. Quando o Senhor abriu a porta para nós fazermos um culto aqui, o Senhor abriu a porta para Jesus. E quando Jesus chega, bate a porta, ele vê um cenário muitas vezes de dificuldade. A enfermidade bateu na porta do Senhor. Quantas vezes a enfermidade bate na nossa porta? A irmã passou pela luta com o esposo. Todos nós aqui temos os nossos problemas. Derramamos lágrimas essas que muitas vezes nós nem vemos. As pessoas nem vê. É escondidinho dentro do quarto, aí quando está tomando banho no banheiro, quando está sozinho, lágrimas que ninguém vê, mas eu quero dizer para você, Jesus vê. Jesus, nada passa despercebido. E se você abriu a porta, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, ou seja, estarei em comunhão com ele. Nessa noite o Senhor abriu a porta da sua casa para Jesus. É importante ressaltar isso, porque o Senhor tem essa conscientização. O Senhor é a família do Senhor. Mas a perspectiva de Daniel era essa, de desespero. Ele não acreditava que poderia acontecer coisas boas. Ele não tinha expectativa. Meu avô já está velho, com 87 anos. E eu me lembro uma vez que passou a Copa do Mundo, e Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Ele falou assim, quando acabou a Copa, ele falou, eita, será que na próxima eu estou aqui? E quando a pessoa vai ficando mais velha, nós estávamos falando aqui de velhice, que depois dos 30 anos começa a aparecer muitas dores.
quanto mais a gente vai ficando mais velho, a expectativa de vida vai diminuindo. E aí eu fico imaginando assim, nós temos uma expectativa de daqui 30 anos a gente está vivo. Eu estou com 37, daqui 30 anos eu estou com 67, um jovem senhor. Né? Tem gente que não está lá mesmo no 67 aqui ainda, mas está mais perto do que eu. Então, mas a expectativa é essa. Não significa que a gente vai chegar, como a música foi cantada. Quem dá o ponto final na nossa vida é Deus. Não há achar que o diagnóstico médico vai dar um ponto final na minha vida. Na verdade, quem vai dar é Deus. Minha mulher está lá agora no hospital com a avó dela de 92 anos. E eu falei, tem muita gente nova que ainda vai primeiro que ela. Porque a expectativa pode ser grande, mas quem dá a resposta certa é do Senhor. É o Senhor. E só que a expectativa de Natanael era as piores possíveis. Que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele não tinha expectativa de que algo pudesse vir. E aqui, irmãos, mostra aqui um problema na vida de Natanael. Porque, como a gente sabe, o povo de Deus, antes da vinda de Jesus, esperava por essa vinda de Jesus. E há quantos anos tinha sido profetizado? Quantas centenas de anos tinha sido profetizado de que Jesus ia vir? Para resgatar, para salvar o seu povo, para redimir o seu povo. E gerações passaram e não viram a vinda do Messias. Mas aquela geração estava presenciando a vinda de Jesus naquele momento. Né? Então, é possível que Natanael estava no momento em que ele falou assim, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, mas até agora vai vir, mas até agora ele não veio. O Cristo vai vir, mas até agora ele não veio. E quando pensa que não, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus revela algo a ele que só ele sabia. O que mostra aqui é que talvez Natanael estava passando por um momento de solidão. Porque assim, foi quase nada. Eu vi você debaixo do pé de pau. É a mesma coisa de eu ir passando de bicicleta ali. Eu vi a irmã, agora nós estamos no tempo do Zimbu, daqui a pouco temos o tempo do Zimbu. Eu vi a irmã ali debaixo do pé de imbu. Porque quando Jesus fala assim, eu vi você debaixo do pé de figueira, ele falou assim, então tu és o Filho de Deus. Ele falou, só porque eu te disse que eu te vi debaixo do pé de figueira, você crê em mim, coisas maiores você vai ver. Mas aqui está mostrando um momento de solidão, porque Natanael, quando Jesus fala isso, Natanael talvez já sabe quando a gente vai para a roça, que a gente deita de um pé de quixabeiro, debaixo do pé de quixabeiro, debaixo do pé de imbu, e vai descansar depois de uma manhã de capina, depois do almoço, vai dar uma descansadinha para depois ir para a labuta de novo. E a gente para assim, debaixo do pé de imbu e começa a pensar na vida, vê aquele sol quente e coça assim a cabeça, meu Deus do céu, que coisa difícil. Talvez Natanael estivesse passando por um momento de solidão, sabe aqueles momentos que você não fala nada para ninguém, você chega dentro do seu quarto e fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, por diversos motivos. Aqui tem se a gente fosse contar os problemas aqui, tinha um bocado. Todo mundo tem os seus problemas aqui. Até Valentina ia contar um problema aí. Pequenininho. Porque todos nós temos. Natanael estava passando por uma situação de solidão. Onde ele estava ali debaixo do pé de pau, na sombra, falando sozinho, queixando-se da vida, sem poder reclamar com ninguém. No momento só ele. Tem um momento que a gente quer ficar sozinho. Sozinho. Eu gosto de ir para Irecê, eu não gosto de ir para Irecê, e quando eu vou, eu passo de frente e às vezes fico torcendo para que tenha gente conhecida. Porque gente desconhecida a gente fica meio assim para dar carona, mas quando tem gente conhecida, a gente dá carona. Mas tem momentos que eu quero ir, irmãos, e eu quero ir sozinho. Não quero ninguém. Eu falo assim, tomara que não tenha ninguém no ponto de ônibus ali, porque eu quero ir sozinho. Tem momentos que a gente, de solidão, que é a gente sozinho. Tem hora que a gente quer ficar acompanhado de pessoas, mas tem hora que a gente quer ficar sozinho. Natanael estava assim, mais ou menos assim, se sentindo sozinho. E na verdade ele pensou que ele estava sozinho. Porque quando ele estava naquele momento de solidão dele, ninguém estava ao redor dele. Mas ele se alegra nesse momento, sabe por quê? Porque ele tem a resposta de que ele precisava. Porque Jesus estava vendo ele. A sensação de Natanael pensou que estava sozinho, mas Jesus estava com ele.
Às vezes nós passamos pelas circunstâncias da vida, pelas adversidades, pela falta de dinheiro, pela enfermidade, pelo problema familiar, por aquele filho problemático, por aquela situação adversa, o casamento que não está indo bem, e a gente está pensando que a gente está sozinho. Mas eu quero dizer para você, nós não estamos. Jesus está conosco. Amém? E essa, muitas vezes, é a nossa circunstância, a circunstância da nossa vida. Solidão, desespero, tristeza, choro, adversidades, enfermidade, seja lá o que for. Mas essa é a circunstância das nossas vidas. Mas Jesus, quando vem na nossa vida, Ele vem com propostas maravilhosas para nós. Amém? Amém. E a proposta de Jesus, a gente vai ver lá, está lá no verso 47. No verso 47, que diz assim: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Porque te disse, vir-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verá. Irmãos, aqui nós podemos ver algumas propostas de Jesus quando entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa. Por isso que eu dei ênfase, seu Almeida, quando eu falei que o Senhor abriu as portas para Jesus entrar nessa casa, é porque Jesus entra e Ele quer fazer mudanças nas nossas vidas. Todos nós aqui precisamos ser mudados por Deus. Nós temos problema. Não pense que crente tem problema, não, que tem. Tem uns crentes, e não é só uns não, é todos nós. Temos problema. Mas uma coisa eu posso dizer para o Senhor: já não somos mais quem nós éramos. Deus tem mudado a nossa vida. E até o nosso final, ou até a vinda de Jesus Cristo, Ele vai continuar nos mudando. Porque Ele está aqui para fazer propostas que vai causar mudanças nas nossas vidas. E o Senhor abriu a porta para Ele hoje aqui para causar mudança na vida do Senhor. Amém? A proposta de Jesus, Ele nos mostra algumas coisas aqui. Primeiro é que Ele nos conhece. Eu não conheço o Senhor, não. A irmã me ligou ontem, me perguntou se podia fazer o culto na casa do Senhor. E eu falei: podemos. Não tinha a menor ideia. Parei ali sem saber onde era a casa do Senhor. Eu não conheço o Senhor. Muitos aqui conhecem que são seus parentes. Mas quem mais lhe conhece é Deus. A gente tem um ditado, né? Que coração é terra que ninguém anda. Mas coração é terra que Deus anda. Porque Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Eu não conheço o que se passa na cabeça de ninguém aqui, mas eu quero dizer que Jesus sabe. Eu não sei das suas dores, mas Jesus sabe. Eu não sei quais são as suas lutas, mas Jesus sabe. E Ele está aqui para dizer: eu estou aqui e eu posso fazer mudança em cada um de nós. Bem assim. Amém? Hoje eu falando, eu dizendo assim, vivi com meu marido 41 anos. E eu não sabia o que ele era capaz de fazer, né? Não sabia da natureza dele, só Deus. Só Deus sabia. Deus conhece o coração. Que ele fez, né? Mas... E aqui, irmã, o texto nos diz o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que significa? Não há como eu amar a Deus sem antes Ele me amar. Se eu estou aqui e tenho autoridade para dizer eu amo a Deus, e eu tenho esse privilégio de dizer eu amo a Deus, é porque Ele me amou primeiro. Amém. O Senhor nos amou primeiro, porque Ele nos conhece. Amém? Amém. A segunda proposta de Jesus é que Ele tem um chamado para nossas vidas. Ele chamou Natanael quando Natanael pensou que ninguém estava vendo ele. Quando ele pensou que estava só. Agora, o chamado de Deus é que Ele quer que nós o sigamos. Seguir não é viver atrás dele, porque Ele mora dentro de nós. Quando nós abrimos a porta para Ele, Ele vem morar conosco, Ele vem viver conosco, morando no nosso coração. Sempre foi desejo de Deus estar conosco, viver no meio do seu povo. É por isso que Ele se alegra quando o povo de Deus se reúne, porque Ele se faz presente no meio do seu povo. Amém. Ele se faz presente
no meio do seu povo. E, como eu disse, coração eterno ninguém anda, mente só Deus pode esquadrinhar. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ainda que os pensamentos sejam contrários, Deus nos dá o escape. Amém? Porque às vezes a gente passa a luta só, e muitas vezes a gente entra em desespero. Aí a gente pensa que nós estamos sozinhos, mas Jesus, ele está aí acessível e disponível para estar conosco o tempo todo. Amém? Ele tem um chamado para as nossas vidas, ele tem um chamado para cada um de nós, seu amigo. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que ele quer que nós vivamos coisas maravilhosas. Jesus diz assim, ó, só porque tu viu isso, tu creres, coisas maiores vocês vão ver. Quer ver o exemplo? Quem eu seria se não fosse Jesus? Eu não sei. Quem era a senhora antes de Jesus? Quem somos nós antes de Jesus? O maior milagre que nós podemos testemunhar é a salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na criação do homem, o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Portanto, não há nada que a gente faça na face da terra que vai me fazer ser melhor. A Bíblia diz que isso é como um trapo de imundícia. Ou seja, não há nada que eu possa fazer. Nada. Se não for Jesus nas nossas vidas, não há nada que eu possa fazer para estar em comunhão com Deus. Não há nada que eu possa fazer para me encontrar com Deus. É Jesus que nos encontra. Primeiro Ele nos ama para depois a gente amar a Ele. É assim que a palavra de Deus nos diz. Porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou desde a fundação do mundo. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, foi pelos pecados daquele povo, não. Foi pelos nossos pecados. E foi pelos pecados daqueles que ainda virão. Muitos ainda nascerão. E Jesus morreu pelos pecados de todos eles. Mas é preciso seguir a Jesus e Ele quer que nós sigamos. Amém? Amém. Ele quer fazer coisas maravilhosas em nossa vida. Se cremos, Ele pode fazer maravilhas. Se nós cremos no Senhor, Ele pode fazer maravilhas no nosso meio. Amém? Amém. Pode abrir a porta que o homem não abre. Ele fecha a porta que o homem não consegue fechar. Ele traz cura, Ele traz renovação, mudança de vida, mudança de caráter. E isso tudo Jesus traz nas nossas vidas. Restauração, salvação para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos parentes, para todos aqueles que estiverem com o coração aberto como terra fértil para ouvir a palavra do Senhor. Ele está disposto a fazer mudanças que o homem não pode fazer. Se a gente for no presídio hoje, tem os livros aí dos maiores filósofos do mundo. A gente dá lá, no máximo vai sair um filósofo de lá de dentro. Mas quando a gente coloca a palavra de Deus lá dentro, daqui a pouco tem uma igreja dentro do coisa. Sabe por quê? Porque Deus pega o assassino e transforma em um canal de bênção, porque Deus muda a vida das pessoas. Agora a gente pensa assim, se Deus pega um assassino e muda, e traz convencimento do pecado, e ele reconhece a Jesus e tem a sua vida restaurada, e nós? Que procuramos viver uma vida reta diante da sociedade. Deus pode fazer. Amém? Amém. E a segunda e a última proposta de Jesus, que nós vemos nesse texto aqui, é do que a irmã falou ali, no capítulo 1 de Apocalipse. É que Ele voltará. Jesus veio, morreu, se humilhou, se entregou à morte, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, mas a Bíblia diz que Ele um dia vai voltar. Mais uma vez, não outra vez, mas mais uma vez. De uma vez por todas e definitivo, para vir buscar a sua igreja, para vir buscar aqueles que servem ao Senhor. Amém. Para aqueles que confiaram o seu caminho ao Senhor. Para aqueles que se dedicaram ao Senhor, para aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor, para aqueles que reconheceu Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. É para essa igreja imperfeita, com pecados, que Deus vem resgatar o seu povo, vem buscar. E a Bíblia diz que dentro de pouco tempo, aquele que diz que vem virá e não tardará. E os sinais, a Bíblia diz que
nos dias que antecediam a volta de Jesus, aconteceriam sinais. E quando Jesus fala no Sermão do Monte sobre as epidemias, o único termo que a Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e em grego no Novo Testamento. E ali está no grego ali a palavra epidemias, e não existe essa palavra na Bíblia em nenhum outro livro da Bíblia, só no Sermão de Jesus. Que ele está dizendo ali que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis e que aqueles dias, epidemias, guerras, rumores de guerras. Nós vivemos 2 anos de pandemia, nós nunca imaginávamos que poderíamos viver. Nós estamos vivendo guerra na Ucrânia com a Rússia, uma tensão de guerra, uma guerra fria entre China e Taiwan, que se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos vai ter que invadir a China também. E tudo isso está para acontecer. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que é os sinais que Jesus disse, que ele falou assim, ainda não é o fim, mas é o princípio do fim. E que isso nos mostra que a vinda de Jesus, como a gente sempre diz, está mais perto do que longe. Verdade. Para eles, para o apóstolo Paulo, para os discípulos, há 2000 anos atrás, fala assim, a vinda do Senhor está próxima. Imagine nós que 2000 anos depois estamos falando de Jesus ainda. Está mais perto do que longe. Amém? Amém? A proposta de Jesus para as nossas vidas é essa. E que primeiro Ele nos conhece, Ele nos chama e quer que nós a sigamos, quer fazer coisas maravilhosas no nosso meio e nos trazer a consciência de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. E nós queremos estar nesse navio indo para a glória com Ele. Amém? Amém? Por isso eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de poder estarmos aqui cultuando ao Senhor. De poder estar meditando um pouco na palavra de Deus e dizer que Jesus ele é o único caminho. A religião, as pessoas buscam a religião, mas a religião não leva a Jesus. Nenhuma religião. Nem placa de igreja. Mas eu quero dizer que Jesus é o único caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a gente precisa acreditar nesse Jesus, que quer fazer maravilhas no nosso meio, que quer ministrar cura aos nossos corações, ministrar, derramar bênçãos sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre a nossa sociedade. O nosso Deus é esse. Que o Senhor, Senhor Almeida, abriu as portas para Ele aqui hoje. E a mensagem para o Senhor nessa noite é: abre o teu coração para Deus. Talvez as circunstâncias ao redor não são favoráveis, você está doente, está com alguns problemas de saúde. Primeiro, Deus pode curar. Segundo, se Ele não curar, é porque Ele quer usar os médicos, porque Ele usa os médicos como instrumento dele. E segundo, porque às vezes as lutas, as tempestades que a gente passa, não são para nos destruir. São para fazer com que a gente conheça mais a Jesus. Amém. Em uma outra situação, talvez o Senhor não estaria abrindo as portas para a igreja. Mas nesse momento o Senhor abriu as portas para a igreja, para que Jesus entrasse aqui. E a mensagem que eu tenho para o Senhor é: deixe Jesus agora entrar na porta do seu coração. Porque Ele quer transformar a tua vida. Ele está te dando a oportunidade de ouvir essa mensagem. E Natanael, a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque ele ouviu a palavra de Deus, e ele ouviu o chamado de Deus, e ele seguiu a Jesus Cristo. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque esse homem, você sabe o que é isso? Um homem conhecer a Jesus Cristo, e ele está disposto a morrer por causa dessa verdade. Embora tem gente que morre por político aí, mas eu mesmo não dou ousadia. Mas eu quero dizer o seguinte: tem gente aí, o senhor daria sua vida por algum político? O senhor talvez daria a vida para o seu filho, se o senhor pudesse. Mas o senhor daria a vida do seu filho para outro salvar a vida de outro aí? O senhor arrancaria o coração do seu filho para dar a outro vizinho aí? De jeito nenhum, moço, eu mesmo não dou. Ele que vai caçar outro coração, eu mesmo não dou, não. Do meu filho para outro, dou não. É porque ele não pensou. Eu acho que ele não entendeu. Eu posso até dar meu coração pro meu filho. Eu arranco o meu aqui e dá pro meu filho. Eu já vivi 37 anos e ele precisa viver mais. Mas eu dar a vida do meu filho por outro, dou nada.
Se precisar da vida do meu filho para viver, morreu já. Já morreu. Só que Deus fez diferente. Ele deu a vida do seu único filho por nós. Para mim, pelo Senhor, para todos nós aqui, Ele nos deu a vida do seu único filho para morrer numa cruz em meu e ao seu favor. Porque nós estávamos separados de Deus. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, mas por meio de Cristo nós recebemos a reconciliação com Deus. E quando o Senhor abriu as portas aqui, as adversidades que o Senhor está passando não são para te destruir. É para Ele fazer conhecido a você. Para Ele se apresentar a você. E eu tenho certeza de que quando a irmã me ligou, me pedindo para vir fazer esse culto aqui, nós nem pensamos. Porque nós estávamos marcados para ir fazer na igreja. Eu nem pensei. Eu falei, não, eu vou ver. Eu falei, não, é urgente. Para que possa ouvir a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus veio aqui na casa do Senhor hoje. Não endureça o coração para ela. Como eu disse aqui, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixe Jesus entrar na sua vida, que ele vai causar mudanças. Como eu perdi o raciocínio. Deus deu a vida do seu único filho para morrer em nosso favor. Esses discípulos que tiveram esse encontro com Jesus, eles morreram por causa de Jesus. Se fosse uma mentira, eles teriam corrido. Os políticos, muitas vezes a gente até segue, mas na hora que dá errado a gente sai fora, deixa ele sozinho. A gente é assim. Mas eu quero dizer isso, de que, de fato, Jesus ele veio para mudar as nossas vidas. E Ele quer mudar a tua vida também. Ele tem feito você passar por tempestades. Mas para que essas tempestades você conheça mais a Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu queria orar para o Senhor. Ei, Michel, oportunidade mais uma vez, viu? Eu queria dizer que não foi coincidência essa palavra, né? À tarde eu ministrei ela no grupo, não foi? Foi só uma confirmação do que eu falei e que Deus queria falar para a gente hoje. Amém. Né? Que a gente, as lutas vêm, mas a gente consegue. E essa foi uma resposta de Deus para mim hoje. Eu pensei que eu estava só, mas Deus está comigo. Está conosco, né? A confirmação foi essa. Uma irmã falou, você vai ter uma palavra hoje, Deus vai falar com você. Você não está só. E eu esperei a confirmação veio. Em nome de Jesus. Vendo, Deus fala conosco de diversas formas. E eu queria orar pelo Senhor. Eu não sei qual é o problema do Senhor. Não sei se o Senhor pode falar. Coração e falta de ar, bronquite. Bronquite do coração. Aí está ocasionando esse inchaço nas pernas, né? Por causa do problema no coração. Vamos orar. O pastor Bira, ele fala assim, eu não posso fazer nada pelo Senhor. Mas vamos colocar na mão daquele que pode. Amém. Amém? Quando a gente estava louvando, eu senti o desejo no coração de pedir o Senhor para sentar aqui, no meio dos irmãos. Se o Senhor não aguentar, amanhã eu não vou demorar, porque o Senhor tem que ficar na porta ali para tomar uma vinha, né? Vamos colocar com as mãos. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Louvamos o Teu nome, ouvimos a Tua palavra. Mas nessa hora eu quero colocar diante do altar do Senhor a vida do Senhor Almeida, que tem primeiro louvando o nome do Senhor pela vida dele, porque ele abriu as portas para que a tua igreja estivesse aqui e, consequentemente, o Senhor estivesse no nosso meio. Ó Deus, e pedir ao Senhor, porque eles têm o Senhor que conhece o seu coração, a sua mente, sabe os seus medos, sabe ao certo a sua enfermidade. Ó Deus, por isso nós queremos colocar ele diante do altar do Senhor. Que o Senhor visite ele do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Deus, em nome de Jesus, trazendo cura. Ó Deus, em nome de Jesus, todo problema do coração, ó Deus, nós repreendemos no nome de Jesus. Todo mal que tenha afetado o seu coração, ó Deus, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, todo o problema no pulmão que tem causado a bronquite, a asma, a falta de ar. Ó Deus, nós repreendemos e ministramos a cura no nome de Jesus Cristo.
Ó Deus, em nome de Jesus também pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, o sistema circulatório que tem feito com que tem retido água nas suas pernas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo o mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, mas o maior milagre eu te peço para que o Senhor faça. Assim como o Senhor fez nas nossas vidas, que o Senhor, através do Teu Espírito, o Senhor se revele a Seu Almeida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Se revele a ele a ponto dele conhecer ao Senhor, dele ter uma experiência com o Senhor, e que, ó Deus, ele possa, em nome de Jesus, ter experiência com o Senhor de maneira tal que sua vida já não seja mais a mesma, que o Senhor cause mudanças em sua vida, para louvor da glória do Teu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos orado pelas vidas daqui de Patos e Pedras, ó Deus, e ele seja uma dessas almas a quem o Senhor quer trazer para si, trazer para perto do Senhor, ó Deus, como igreja do Senhor, e estar em comunhão conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Quebra toda barreira, todo impedimento, todo ensinamento errado, ó Deus, em nome de Jesus, toda maldição que foi lançada da primeira à quarta geração, caia por terra no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós pedimos, para louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai passar, que essa tempestade logo vai ter fim, que não vai ser sempre assim, vai chegar o refrigério. Meu amigo, estou aqui pra te dizer, eu em tudo que acontece há um porquê. Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem, se Ele quis assim, amém. São segredos, são mistérios. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, se render ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Sei que às vezes é difícil entender, aceitar sua vontade, o seu querer, pois nem sempre o meu desejo é o de Deus, nem seus planos são os meus, mas em tudo Ele é perfeito. Em nenhum momento quis te magoar, nem tampouco te ferir, te castigar. Meu irmão, vou te dizer mais uma vez, acredite, o Senhor fez o que tinha que ser feito. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, se render ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo.